Olá a todos, meu nome é Eduardo Maurício, eu sou advogado criminalista no Brasil, Portugal, Hungria e Espanha, especialista em processos de extradição e casos penais de alta complexidade. Pois bem, o tema de hoje é os reflexos penais dos casos de xenofobia entre Portugal e Brasil. Bom, pois bem, a palavra xenofobia tem origem grega e significa aversão ou rejeição a pessoas ou coisas estrangeiras e também ou temor ou antipatia pelo que é incomum ou estranho ao seu ambiente. Bom, xenofobia é crime, e a título de exemplo, cito mais um caso grave que ocorreu esta semana em Portugal contra uma mulher brasileira, carioca, que levou um soco na boca dentro da Universidade do Minho, em Portugal. Bom, como o crime cometido contra o brasileiro ocorreu em Portugal e aos interiores da Universidade Portuguesa, o processo corre conforme a legislação do país europeu, de Portugal, e neste caso a brasileira deve realizar a denúncia perante a justiça portuguesa, sendo certo que o Código Penal português prevê em seu artigo 240 a punição com pena de prisão de 6 meses a 8 anos relativamente aos crimes de discriminação, incitamento ao ódio, à violência, e sendo certo que hoje os índices nos anos passados são baixos quanto à condenação penal por esses delitos em Portugal. Bom, posteriormente, com a promulgação da Lei 93/2017 de 23 de agosto, que estabelece o regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação em razão da origem racial, étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem, nota-se que as denúncias aumentaram, porém, isso ainda não se refletiu no aumento do índice de condenação dos agentes desse tipo de fato típico. E além disso, é certo que no próprio procedimento judicial, a vítima pode realizar o pedido de indenização cível nos termos da legislação penal portuguesa. Bom, importante ressaltar também que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia proíbe a discriminação, obrigando os Estados-membros a combaterem crimes motivados pelo racismo, pela xenofobia, intolerância religiosa ou por deficiência, orientação sexual ou até mesmo identidade de gênero. É muito importante a gente analisar os reflexos penais de acordo com a legislação penal do Brasil também, obviamente apenas a título de comparação. O crime de xenofobia pode ser punido com reclusão de 2 a 5 anos, além da sanção da aplicação da multa. E a pena pode ser aumentada com o acréscimo da metade da pena inicial, caso o delito seja praticado, por exemplo, contra 2 ou mais pessoas. Bom, com efeito, adentrando ao crime de ofensa à integridade física, previsto expressamente no Código Penal português, com semelhança ao crime de lesão corporal no Código Penal brasileiro, no entender dos tribunais portugueses, a agressão física que não causa lesões à vítima, como por exemplo um empurrão, uma bofetada, é um crime de ofensa à integridade física simples, sendo um crime dependente de queixa, que só dará origem a um processo, nesse caso somente se a vítima desejar e assim provocar. E a sanção penal é de pena de prisão de 3 anos com aplicação de multa também. Bom, importante ressaltar a possibilidade de dispensa da pena quando das lesões são recíprocas. E se não tiver provado quem agrediu primeiro ou se tiver exercido retorção sobre o agressor, tudo isso nos termos do artigo 143 do Código Penal português. E se da ofensa causar à vítima, por exemplo, privação importante de órgão ou membro, ou desfigurá-lo de forma grave e permanente, ou também lhe tirar ou lhe afetar de maneira grave a capacidade de trabalho, as capacidades intelectuais, de procriação ou de fruição sexual, ou até mesmo possibilidades de utilizar o corpo, os sentidos ou a linguagem, e também provocar-lhe doença particularmente dolorosa ou permanente, ou até mesmo anomalia psíquica grave ou incurável, provocar-lhe também perigo para a vida. Então, neste caso, haverá uma ofensa à integridade física grave, cuja perseguição não depende da apresentação de queixa, que é punível de modo mais severo, aí, com uma sanção penal mais alargada, com pena de prisão de 2 a 10 anos. Bom, importante se atentar também que caso a justiça portuguesa não dê prosseguimento criminalmente no caso, pode ser movimentado e instaurado o procedimento via Ministério da Justiça no Brasil para punir e apurar e punir quem praticou o fato típico. Conclui-se, pois, então, que em tempos modernos o repúdio a esse tipo de conduta e a necessidade de alargamento da moldura penal para esses delitos, visando assim coibir os delinquentes a não praticar esse tipo de crime, é necessário que os criminosos, independente de nacionalidade, raça,
cor, idade, saibam que se praticarem xenofobia, serão condenados e punidos com uma pena que não seja cumprida de forma branda, podendo culminar em prisão e até mesmo em multas em valores elevados. Bom, agradeço a todos por terem acompanhado o vídeo de hoje. Peço que sigam o meu canal no YouTube, no link abaixo, onde compartilharei com vocês conteúdo semanalmente de direito penal internacional e direito penal europeu. Cumprimento a todos.